Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, na aula passada, no finalzinho da aula, eu deixei aqui um pensamento, um texto que eu quero repeti-lo para que a gente possa fazer esse link aí, da semana passada para hoje, tá? Então, assim, a didática, nós falamos da didática na aula passada. Eu ainda vou abordar alguma coisa do que é didática e tudo mais, mas só para a gente dar uma recapitulação rapidinho, tá? Então, a didática tem por fim, aproximar o ideal do real, porque a gente sabe que existe um padrão de Deus, existe uma vontade de Deus, perfeita, boa, agradável. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele de fato nos ensinou isso, naquela oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, ou melhor, assim na terra como no céu. Ou seja, no céu, na realidade da eternidade, a vontade de Deus ela é perfeita, ela é cumprida, ela é executada. Então, Jesus nos ensinou como é no céu, vamos trazer isso para a terra, que a tua vontade, Pai, seja feita na terra. Então, a vontade de Deus, ela é o ideal. Só que nós temos um real, O que é esse real? Esse real é uma limitação que nós temos aqui, que nós não conseguimos cumprir toda a vontade de Deus, por alguns motivos, entre eles que a gente está num processo de aperfeiçoamento que a Bíblia chama de santificação, Cada um vai sendo amadurecido ao longo do seu processo de relacionamento com Deus, Então é por isso que a gente bate na tecla, irmãos, é fundamental todo mundo que aceita Cristo, toda a igreja, todo ministério, que eles deem ênfase ao discipulado, a formar pessoas com caráter cristão. Isso é essencial para que a gente possa ir sendo transformado, como diz a Bíblia, de fé em fé, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito de Deus, sendo moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é o homem perfeito. Então essa é a questão. Temos uma realidade que nos impede de executarmos a plena vontade de Deus. Mas mesmo assim nós somos desafiados, pela Bíblia, a que a gente possa cada dia estar sendo amadurecidos, aperfeiçoados, crescendo, como um ser humano regenerado. Então essa é a questão. O ideal, que Deus coloca como seu padrão, Ele não baixa o padrão dele, pode passar tempo, pode estar em outra cultura. O caráter de Deus, ele não muda. Deus não muda o que a Bíblia diz, E o que Ele requer de nós, como aqueles que são a sua imagem e semelhança, Ele não baixa também, a vara, a régua. Ele não fala, não, tudo bem, vocês estão numa cultura diferente, desafio diferente, então vamos aqui. Não tem negociação, com a verdade de Deus. E aí a gente precisa entender que todos nós precisamos, mesmo nesse processo aí que nós estamos, dificuldades que nós temos, desafios e tudo mais, mas que nós temos que desejar nos parecer a cada dia com Cristo. A vida de santificação é uma doutrina bíblica, Então a gente faz isso. A didática cristã conta com o poder, na verdade, transformador do Evangelho, Através do Espírito Santo. Então a gente procura ajustar, esse real do ideal e não vice-versa. Então a gente não adapta, tá certo? A gente não adapta o Evangelho à vontade das pessoas. A gente não pode adaptar o Evangelho à nossa cultura. Nós nunca seremos politicamente corretos. Nós nunca seremos essas pessoas que querem agradar todo mundo. Não dá, não tem jeito. A gente tem uma verdade, a gente abraça essa verdade como sendo absoluta
E a gente, lógico, sofre perseguições, a gente sofre preconceitos, né? A gente sofre muitas vezes, né? Ofensa das pessoas, porque a gente acredita que a verdade de Deus é absoluta e a gente não vai adequar porque agora tem uma moda, porque agora as leis foram colocadas assim assado. Então, confrontar a verdade de Deus, a gente com certeza vai também ter aí os conflitos, né? Então, bora lá, só essa recapitulação, tá? Os que chegaram agora, Douglas e Ana Cláudia, chegaram aí na hora certa, que é a matéria que nós vamos tratar agora dessa aula, tá? Só estava dando aquela recapitulada básica da aula passada e vamos lá. Então, eu não sei se vocês lembram, na aula passada eu falei assim, ó, quem educa, como educa, a quem educa, por meio de que educa e para que se educa, lembra? Isso aqui eu falei, né? Só recitei. Então agora nós vamos pegar, de fato, todos esses pontos e aí nós vamos trabalhar eles, tá bom? Então, primeiro aqui, ó, quem educa? Quem é que educa? Quem são as pessoas, né, que Deus colocou como sendo essas pessoas responsáveis para educar? Então, eu não posso responsabilizar um adolescente para educar um adulto, né, irmão? Uma criança para educar os filhos, para educar os pais. Então, eu não posso pegar um membro novo convertido para que eles eduquem, para que eles corrijam os seus líderes e pastores. O processo inverso, né? Então, a gente entende que, por exemplo, são os velhos que devem educar os novos, os adultos educarem as crianças, os líderes da igreja educarem aqueles que são os membros, os novos convertidos e as pessoas que estão nesse processo de amadurecimento, né? Então, quem educa? Eu coloquei aqui duas pessoas responsáveis para educar: pais, tá certo? E professores. Então, pais e professores. Deuteronômio, vamos começar com os pais. Os pais cristãos, eu estou, né, aqui falando educação cristã, então a gente está falando dessas figuras cristãs, tá? Não é qualquer pai, né? Porque um pai que não é cristão, como que ele vai educar uma coisa que ele não vive, não experimenta, não sabe, enfim. Então a gente está falando aqui do pai cristão, dos pais cristãos, tá? Então os pais. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de 1 ao 9, vamos começar no Antigo Testamento e a gente vai lá para o Novo Testamento para entender que não é só no Antigo Testamento que isso é exigido, tá? É desde lá, é desde sempre, porque Deus, Ele instituiu, né, os pais, Ele instituiu a família, Ele instituiu aí esse primeiro contato que as pessoas têm, né, de referência, que são os pais, e Deus não mudou na proposta, tá, irmãos? Então, desde o Antigo Testamento até hoje, a proposta de Deus é a mesma, não foi alterada, nesse sentido aqui, que quem é responsável para estar imprimindo, né, para estar ali incutindo, como diz o texto, né, inculcando, intimando, ou seja, no sentido de fazer íntima, né, nesse sentido, são os pais. Então, os pais é a primeira base, é a primeira referência, não é? Quando os pais são negligentes, a gente sabe como que isso se desenrola no resto da vida das crianças. Como é complicado ter pais omissos, passivos, pais ausentes, né? Porque tem filhos órfãos de pais vivos, né? São esses pais que estão lá, mas não estão, né? Estão de corpo presente, mas não são participativos, não são atuantes, né? É muito complicado isso aí. Vamos ler então Deuteronômio capítulo 6, verso 1 ao verso de número 9. Diz assim, ó: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, olha só, tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Deus está falando de gerações sendo ensinadas, tá? Que isso não ficasse só no ambiente de pai e filho, mas que isso se prolongasse de gerações a gerações, né? A responsabilidade das gerações anteriores ensinar as posteriores. Vamos lá, verso de número 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, teu Deus,
Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então veja só a ordem direta, o mandamento direto, objetivo de Deus, para que os pais ensinassem os seus filhos a respeito de quem era Deus, dos mandamentos de Deus, das leis de Deus, né? A responsabilidade que Deus coloca sobre, e o privilégio que Deus coloca sobre os pais, para que eles fossem os guias dos seus filhos. Quando os pais transferem essa responsabilidade para terceiros, eles não só estão sendo negligentes, não só estão sendo covardes, mas estão pecando contra Deus, porque estão deixando de obedecer um mandamento fundamental, irmãos, tá certo? Desde lá dos primórdios lá, desde lá de Gênesis, dos filhos de Adão lá, os 7, né? Porque tem uma tradição que diz que os filhos de Sete, lá os descendentes de Sete, eles ensinavam, tá certo? Debaixo até de uma árvore lá, chamada de os carvalhais, né? Tem no texto bíblico, os carvalhais de Manre. A palavra Manre lá no hebraico quer dizer ensinador. Então eles se reuniam, né? Esses descendentes, por isso que foram os descendentes piedosos, tá certo? Quando lá em Gênesis capítulo 6, que a sociedade está corrompida, né? Tem os chamados filhos de Deus e os filhos dos homens. Esses filhos de Deus, alguns comentaristas entendem que são os descendentes de Sete, ou seja, as pessoas piedosas, aqueles que seguiam de fato, né, as orientações de Deus. Então, por quê? Eles foram ensinados pelos seus pais, de geração a geração, e quando a geração negligencia o ensino, tá certo? A geração posterior, ela vem assim, é natural, irmãos. O errado não precisa ser ensinado. A criança já vem com um chip dentro dela, né? Para fazer o errado, para pecar. A própria Bíblia vem dizendo, né? Se a criança não for corrigida enquanto criança, vocês vão ver o que isso vai dar mais para frente. Eu estou aqui parafraseando. É o que o Provérbios vem dizendo lá, né? Até a criança se dará a conhecer se as suas ações for impura, né? Ou for pura e reta. Então vai conhecer. Mas a loucura está, o Provérbios ainda também diz, a loucura está ligada no coração da criança. Então a criança desde pequenininha já mostra a sua tendência para o pecado, para o egoísmo, irritabilidade, enfim, aquele anjinho que a gente acha que é anjinho, né? Já tem lá uma natureza corrupta e pecaminosa nessa criança. Se não for corrigida na trajetória, essa criança, se deixar assim ao seu bel prazer, né? Se deixar ela fazer o que ela quer, ela vai ser naturalmente, tá certo? Raríssimas exceções, mas vai ser naturalmente formada, né, com desvios de caráter. Então, o que é errado não precisa ser ensinado, insistido. Isso aí vem quase que natural. Pelo contrário, ou ao contrário, melhor dizendo, aí sim, a gente precisa insistir, a gente precisa investir, a gente precisa se empenhar para corrigir aquilo que é natural do ser humano, que é a corrupção e é o erro. É por isso que dá tanto trabalho, né? Desde criancinha a gente se estressa, se desgasta, e aí falando, menino, eu já te falei 10 vezes e você não aprende, vai falar 200.000 vezes, e muitas vezes vai ser 200.000 em uma vez necessário para aprender, porque é uma resistência, irmãos, tá certo? Então esses anjinhos sem asas que a gente acha que tem em casa, eles precisam ser moldados, né? E é responsabilidade nossa. Esse abacaxi ficou para os pais descascar e muitas vezes com a faca cega. Mas vamos lá que Deus vai dar graça, sabedoria, vai nos ajudar e a gente precisa se empenhar, tá certo? E aí depois a gente vai discutir como que a gente pode fazer isso na prática, né? Devocionais, inclusive o texto diz aqui como deve ser feito, tá? Em casa, isso tem que ser em casa, né? Tem que ser, não é, irmãos, a questão
não é só assim, vamos educar o menino para pedir obrigado, agradecer quem faz alguma coisa boa, comer de boca fechada, pedir desculpa, licença. Não são só essas práticas, né, essas etiquetas. É ensinar questões éticas e morais, tá certo? Esse é o principal. As outras coisas também é importante, né? É bom um filho bem educado, socialmente assim fica um negócio bonito. Honra a Deus também. Mas o que nos preocupa de fato é ensinar a criança e combater o seu egoísmo natural, a sua irritabilidade, né? A sua cólera natural. Enfim, a gente precisa estar indo no cerne ali, falando de Cristo para as crianças desde sempre, irmãos, desde sempre, desde os desenhos, as brincadeiras, a Bíblia ministrada, ensiná-la a orar, né? Então, assim, ensina o Papai do Céu, orar, como eu ensinei meus filhos aqui, o Papai do Céu, né? Então, assim, adaptando, né? Não queira ensinar teologia para criança que não vai dar certo. Não queira fazer aquele culto doméstico de 1 hora, né, irmão? Então não dá, né? Uma criança de 3, 4, 5 anos lá, o que consegue mais ou menos assimilar é 5, 10 minutos ali, olhe lá. Então já vai ali, né, introduzindo Deus, a palavra, a liturgia da adoração, o ambiente da adoração. Deixa a criança ser criança, mas vai ensinando ela, porque ela aprende desde cedo. Vocês não têm noção, ou tem, né? Essas crianças de hoje já nascem, parece que sabendo tudo. Então, por que não saber a Bíblia desde cedo, né? Então, recai sobre os pais. Vamos para o Novo Testamento, Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 4. Efésios 6 e 4. Então, lá no Antigo Testamento diz que os pais precisam educar seus filhos, né? Efésios capítulo 6, verso 4, Novo Testamento, Paulo escrevendo para a igreja, ou seja, cabe para nós aqui esse texto também, diz assim, ó: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, o Novo Testamento confirma, dá continuidade àquilo que era ensinado no Antigo Testamento, que os pais são aqueles que devem ensinar, né, os seus filhos, e olha só, com equilíbrio, sem rigidez, porque tem pais, irmãos, que eles querem formar um religiosozinho na criança, né? Que coisa horrível, né? Quer formar na criança assim, mais um religioso. Então a Bíblia diz, não provoque a ira dos seus filhos, não coloque regras demasiadamente pesadas sobre a vida deles. É preciso ter um equilíbrio, sensibilidade, sabedoria, né, para falar do Evangelho. Não são comportamentos apenas, tá certo? Ou aliás, nem são comportamentos em si. O Evangelho é de fato a mensagem de Deus, né? É um ensinamento, mesmo como eu disse, ético e moral. O comportamento ele vem como uma consequência, tá bom? Então é o que o texto diz aqui: não provoque a ira dos vossos filhos, porque tem pai que é chato mesmo, quer que a criança se comporte como um adulto e como ele, né? Ele acha que ele é o padrão. Ele não é o padrão, nós não somos o padrão, irmão, tá? A gente precisa ter muito cuidado, porque o mundo não merece outro de nós, né? Então não queira fazer do seu filho alguém parecido com você, mas parecido com Jesus. É o que a gente entende aí, tá bom? 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 5. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 5. Depois a gente vai para o capítulo 3. Olha o que diz aqui o verso 5. Segunda carta, tá? Não é a primeira. Segunda carta de Timóteo, 1 e 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Paulo está falando para o jovem Timóteo, né? O jovem pastor daquela igreja. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Vamos para o capítulo 3, 2 Timóteo ainda, capítulo 3, verso 14 e o verso de número 15, 14 e 15. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, né? Assegurado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui também Paulo escrevendo a Timóteo, olha só, e Paulo, né, relembrando ele e
mostrando para ele as referências que ele teve na vida, a sua avó e a sua mãe, que desde a sua meninice, agora ele era um pastor, jovem, mas já era um pastor, né? Um homem formado, jovem, mas um homem formado, um pastor. Possivelmente casado também, né? Se tinha filhos eu não sei, porque Paulo coloca como a exigência para ser um pastor, ser um pai de família, né? Um esposo, enfim, ser casado. Mas a questão então ele fala, olha, lembra do que aprendeste desde a tua meninice. Veja bem, me parece, né, que Paulo cita apenas a avó e a mãe, porque o pai de Timóteo, né, que era grego, não era judeu, não tinha então aí essa consciência, né? Eu estou aqui trabalhando o que os comentaristas falam, né? Então, assim, em casos que, por exemplo, em uma família, o pai não é cristão, a mãe é. Mas olha só que aqui a possibilidade das mulheres, mesmo muitas vezes, né, os pais não, o marido não cristão, a mulher ainda consegue, né, um desafio, vai ter essa questão de pensamentos iguais, mas olha só como essas duas mulheres aqui conseguiram ensinar para Timóteo, né, as sagradas letras, as escrituras sagradas, a fé em Deus. Então, que coisa interessante, Paulo sempre falando, a Bíblia falando que os pais são o canal de bênção. Irmãos, irmãs, veja só, Deus escolheu nós como pais para abençoar os nossos filhos. Nós somos os primeiros pastores dos nossos filhos, tá certo? Não espere que o pastor, a tia lá da escola dominical, a líder das crianças, dos jovens, dos adolescentes, eles, né, sejam os responsáveis pela educação cristã dos nossos filhos. Eles auxiliam, ajudam, mas nós somos os responsáveis. Nós que temos a bênção de Deus na nossa vida para entregar para os nossos filhos. São as minhas mãos. Eu posso não ser um pastor, posso lá não ter um destaque na igreja, posso não ser líder, mas como pai, eu sou uma autoridade sobre a vida dos meus filhos e eu sou um representante de Deus para os meus filhos. Eu devo ser o primeiro pastor do meu filho, né? Eu devo ser o primeiro que conecta, que coloca meu filho em contato com Deus e com a fé. Tá certo? Então ainda as irmãs aqui de repente não tem um cargo ministerial no pastorado, mas é a mão de vocês que Deus quer usar, é a boca de vocês que Deus quer usar, é a vida de vocês que Deus quer usar primeiramente para ser a autoridade máxima sobre a vida da criança. Não é o pastor, não é o líder, eles, como eu disse, auxiliam, mas essa é a nossa responsabilidade e privilégio. E a autoridade, né? A gente vê o Antigo Testamento, por exemplo, os marmanjos, os caras marmanjos, barbado, né? O Jacó lá, por exemplo, Jacó e Esaú, se não me falha a memória, né? Eles lá ficaram apavorados. O Esaú ficou apavorado quando o pai não tinha uma bênção para ele porque o Jacó enganou. Lembra dessa ocasião? Então ele ficou desesperado. Por que ele ficou desesperado? Porque era o pai que abençoava. Se o pai abençoasse, estava abençoado. Se o pai não abençoasse, irmão, essa criança ela estava aí desesperada. Não era nem criança, né? Olha só o poder paternal, né? Ou o poder do casal, dos pais sobre a vida dos filhos. Então, desde a antiguidade a gente percebe esse ensino que se tinha, né? A gente tinha uma prática ainda, ainda tinha um tempo atrás, hoje está bem raro, que é assim, os filhos ao sair de casa e dormir, enfim, tendo contato com os pais ali, eles tinham a prática de falar assim: pai, me dê a bênção. Bênção, pai, bênção, mãe. Deus te abençoe, meu filho, né? A carga que tinha espiritual, a carga psicológica, a carga que tinha moral sobre a declaração dos pais ali sobre os filhos, é uma coisa assim bíblica, né? E a gente entendia isso. Parece que essas coisas, esses detalhes, essas coisas simples, a gente foi desprezando, mas a gente precisa resgatar isso, tá? Então, os pais. Segundo, os professores, tá? Então, primeiro, quem educa? Os pais e os professores. Então, vamos lá. Atos capítulo 13, versículo de número 1. Eu não estou falando dos professores da escola, tá bom? Lá do ensino básico, fundamental, Funde 1, Funde 2. Eu não estou falando lá do ensino médio, não estou falando da universidade, tá? Ali é uma outra educação, né? Não é nem educação. A escola, amados, olha só que coisa interessante. A escola, ela escolariza. Perceberam? A escola escolariza, prepara
as pessoas para o mercado de trabalho. Essa é a função da escola estabelecida pelo Estado, seja ela privada ou particular, né? A escola tem a responsabilidade de estar preparando a criança para o mercado de trabalho. Estou falando da nossa realidade. Não educa, quem educa são os pais. E a gente está colocando aqui os professores ou os mestres bíblicos, ou os ensinadores bíblicos. Então vamos lá, Atos capítulo 13, só para a gente entender que há essa função na igreja de Cristo, né? Capítulo 13, versículo de número 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou mestres, né? Ensinadores, mesma coisa. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, aqui está misturado profetas, ensinadores e doutores, tá? Então, existe essa função na igreja, né? Específica, que são os ensinadores. Eles que devem, então, assumir essa responsabilidade de ensinar. Capítulo 12 de Romanos. Vamos para Romanos, um livro para frente aí. A gente está em Atos, vai para Romanos, capítulo 12, verso 6 ao verso 8. Então, Romanos, capítulo 12, verso 6 ao verso 8. Diz assim o texto, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, dentre esses dons aqui, ó, a gente percebe o dom de ensino, né, do mestre, do professor. Então, a igreja de Cristo, a igreja local, deve ter pessoas específicas que instrua, tá certo? Que ensine de fato. E aí a gente vai ver aqui várias formas de ensinar, mas aqui a gente está discutindo quem são as figuras, né? Pais e professores bíblicos, tá? Então, na igreja a gente precisa orar a Deus para que Deus levante e tenha, né? Essas figuras aí que instrua, não só as crianças, mas os adolescentes, os jovens, os adultos, todo mundo, né? Nós precisamos ser ensinados, todos nós, e aí precisam ter essas pessoas, e elas são responsáveis por nos ensinarem, tá bom? Bora lá. Tudo certo? Posso prosseguir aqui? Douglas, então fale, meu amado. Abra o microfone. Carlos, toma esse Romanos aí que você acabou de citar agora, é qual? Capítulo 12, versículos de número 6 ao 9 eu li aqui, né? Desculpa, 6 ao 8, tá? Nem existe 9. Não, existe 9, mas é pra frente. 6 a 8. Não. Capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Então vamos lá, irmão. Há uma responsabilidade, né, de cristãos mais maduros ensinar os menos maduros. Eu falei que tem os mestres, os ensinadores, mas também a gente precisa entender que a comunidade de fé, a família da fé, ela tem uma responsabilidade, né, de ser uma família que ensina, tá certo? Uma comunidade que ensina. Não da mesma forma que o ensinador lá, o vocacionado, que foi chamado para o ministério, que é um dom, né? A gente vê em Efésios capítulo 4, verso 11, tem lá os 5, né? Então, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. Então, tem o doutor lá, tem o mestre. É um dom ministerial. Eu não estou falando que todo mundo tem que ter esse grau, né? Essa pegada aí, isso é um dom ministerial. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é apóstolo, enfim. Mas há uma responsabilidade que a Bíblia nos fala, lendo lá Gálatas, capítulo número 6, Gálatas, capítulo número 6. Hoje aqui tá bíblico o negócio, né? Aqui é Bíblia. Gálatas. E é, professor, que você falou agora? Gálatas, capítulo 6, versículos de número 1 e 2. Então, Gálatas, capítulo de número 6, verso 1 e 2. Eu estou afirmando aqui, pegando esses textos, para dizer que é responsabilidade de todos os crentes maduros, tá certo? Ensinar os menos maduros. Os que têm mais estrada, ensinar aqueles que estão chegando agora, né? Os antigos na fé ensinando os novos convertidos. É responsabilidade de todos, irmãos, não recai sobre alguns apenas. Eles são, como eu disse, não há uma contradição nisso que eu estou colocando, tá? Porque existem pessoas que têm o dom ministerial do ensino, né? Mas todos têm a responsabilidade e o privilégio, não como esse, mas têm também de ensinar uns aos outros.
É mais ou menos, amados, antes que eu leia aqui, a gente leia, é mais ou menos assim, eu tenho 2 filhos. Tenho um de 14 e um de 3. O de 14, ele tem uma responsabilidade sobre o de 3. Porque ele tem um grau de conhecimento, de maturidade maior do que o de 3. Então ele é responsável para ensinar algumas coisas. Na medida, lógico, né, guardadas as devidas proporções da capacidade dele. Claro que o menino de 14 anos não vai ter, nem vou dar a ele a responsabilidade, ele nem vai ter a capacidade de ensinar moralmente e eticamente, né, e até intelectualmente para o meu filho de 3 anos. Mas eu já estou falando para ele, já estou mostrando, você tem uma responsabilidade sobre o seu irmão, porque você tem mais conhecimento, mais percepção de vida, você tem mais recursos na vida do que o teu irmão de 3 anos. Na igreja não é diferente, amados. Se nós temos pessoas mais maduras, se nós temos pessoas com mais tempo na convivência com o Evangelho, né, e com Jesus, eles também, na medida, tá certo, das suas capacidades, guardadas as devidas proporções, eles também têm a responsabilidade sobre aqueles que estão chegando agora ou sobre os menos maduros, tá? Então, Gálatas capítulo 6, verso 1 e verso 2, vai estar escrito assim, ó. Na minha Bíblia, pelo menos, né? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Verso de número 2, vai dizer o seguinte: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então, olha que coisa interessante que Paulo está dizendo aqui. Nós que somos espirituais, se algum irmão estiver andando pelo caminho errado, né, for surpreendido em algum pecado, eu devo encaminhá-lo. Essa palavra, esse termo aqui, encaminhar e o tal, né, que diz aqui no verso de número 1, na língua original, na língua grega que foi escrito aqui esse texto, o Novo Testamento, a ideia é de alguém que restaura uma rede. Rede, sabe, tarrafa? Rede de pescar? A rede, geralmente, ela vem danificada, né, depois da pescaria. É porque, assim, desde aquele tempo, irmão, já não tinha só peixe no mar, né? Tinha bota, tinha vidro, tinha lixo. Então, a rede era danificada. Então, a palavra, ela remete a essa ideia de restaurar, tá? Então, nós devemos restaurar aqueles que estão, de alguma maneira, andando pelo caminho errado. Então, é privilégio também, responsabilidade nossa, estar, independente se eu tenho um cargo ministerial, uma função ministerial, enfim. Isso aqui Paulo fala para os cristãos, para os irmãos, levai as cargas uns dos outros. Ainda nessa toada aqui, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, vamos dar uma rezinha, estava em Gálatas, dá uma ré, passa 2 esquinas, que é 2 Coríntios, aí para em 1 Coríntios, né? A rezinha no capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 25 e verso 26. Olha só. Ainda nessa ideia de que nós todos devemos ensinar uns aos outros, tá?